Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estão assistindo. Esse vídeo está sendo gravado para a disciplina de Teoria Política 1 do mestrado em Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria. Ele se propõe a breves comentários sobre o pensamento político de Hobbes, Thomas Hobbes. E então, alguns comentários apenas. Esse teve o trabalho completo, né, o seminário apresentado pela colega Giovanna, esmiuçando bem mais o pensamento político hobbesiano. Então, o Hobbes, né, ele, nas teorias que existem em relação à origem do Estado, uma delas é a teoria contratualista, né, do contrato social, onde o Hobbes é um dos teóricos membros dessa perspectiva, né. Então, nesse autor a gente tem um estado de natureza, né, onde, segundo Hobbes, o sentimento, ou a força maior, né, mais marcante, mais presente no homem, é o desejo de conservar, né, de manter a vida. Portanto, como consequência disso, né, o medo da morte, o medo da ameaça à vida, né, é um fator determinante, é um fator que marca, né, o homem nesse estado de natureza. Inclusive tem aquela frase, né, associada ao Thomas Hobbes, né, que ele diz que na minha mãe pariu gêmeos, o medo e eu, que é justamente, né, um exemplo dessa perspectiva do Hobbes marcada pelo medo, né. Nesse estado de natureza, portanto, onde o sentimento mais forte é o medo, em decorrência do desejo de preservar a própria vida, né, por termos, portanto, esse medo da morte no estado de natureza, o homem almeja o poder, né, ele busca o poder. Ele busca o poder justamente para poder preservar a própria vida, né, que é o seu bem mais precioso, podemos dizer assim. E nesse estado de natureza hobbesiano, o homem ele é absolutamente livre no sentido de que ele pode fazer tudo aquilo que ele consegue, enfim, tudo aquilo que ele busca, que ele quer fazer e consegue fazer, né. Portanto, o homem vive isoladamente, ele é irracional, e por ter essa liberdade, né, absoluta, digamos assim, por ter essa liberdade em todos os sentidos, e por essa busca de poder como meio para a garantia da vida, os homens acabam entrando em conflitos, né, de todos contra todos, né. Então o estado de natureza ele é um estado de guerra. Esse risco à vida ou à segurança, né, ele leva ao estado de guerra. Então o estado de guerra é essa disposição para o conflito, né, num estado de natureza onde todos são livres e buscam a garantia da própria vida, né, e acabam entrando em conflito em decorrência disso. O estado de guerra, portanto, ele é a disposição para tal, para a guerra, no caso, durante todo o tempo, né, onde não há essa garantia de preservação da vida, enfim, e de preservação da paz. Como solução para esse conflito, né, como solução para esse estado de guerra em que o homem se encontra no estado de natureza, o homem teria então proposto, né, um contrato social entre os homens. Esse contrato social, o homem abriria a mão da liberdade ilimitada, né, em troca justamente da segurança e da preservação da vida. Portanto, é por meio do contrato social que os homens constituem assim o Estado Civil. O Estado Civil ele é justamente a constituição de um poder soberano aos homens, um Estado soberano, portanto, onde transfere-se ou renuncia-se o poder de governar a si mesmo e essa liberdade ilimitada
portanto, renuncia esse poder de governar a si mesmo, né, e transfere-se a um terceiro, ao Estado soberano, ao soberano. Portanto, o Estado soberano ele busca a garantia, né, da paz, da segurança, e para garantir a segurança e a paz, né, o Estado ele tem poderes ilimitados e absolutos, né. Uma coisa que marca esse absolutismo hobbesiano, né, é que se todos os súditos, né, são autores dos atos e decisões do soberano instituído, a partir, né, do contrato estabelecido entre eles, os atos desse soberano não são questionáveis, né? Então não se pode questionar esse soberano de injustiça, por exemplo, porque estaria acusando a si próprio de injustiça, né? O Hobbes, portanto, ele é um defensor das ideias absolutistas, e aí isso me faz, enfim, agora lembrar que essa semana que passou, né, a gente teve uma frase em que o presidente disse: "Eu sou a Constituição", né, remetendo muito, ou nos fazendo lembrar muito da frase dita por Luís XIV, né, do "O Estado sou eu", né, essa perspectiva de que o próprio Estado, a própria Constituição desse poder soberano está centralizada, então, num governante, né, que é o soberano. Mas o que eu gostaria, então, a partir desses elementos de destacar são dois pontos em relação comparativos, de certa forma, da perspectiva do Hobbes com a perspectiva do autor que a gente viu no seminário anterior ao seminário do Hobbes, que é o Maquiavel, né. A primeira consideração, o primeiro destaque que eu quero fazer em relação a isso é que, enquanto no Maquiavel a gente tem uma perspectiva da conservação do Estado, uma perspectiva da conservação do governo, portanto pautada do governante, né, pautado da própria manutenção do Estado, no Thomas Hobbes ele tem, mesmo sendo um absolutista, o pressuposto e o fim último, né, a conservação do indivíduo. Então é justamente nessa preocupação com o indivíduo, em preservar a vida, em conservar a segurança, enfim, que o Hobbes vai chegar, né, à necessidade a Constituição, né, do Estado absolutista, mas porém sempre partindo do indivíduo, né, e do direito do indivíduo de preservação da própria vida como elemento central. Ao contrário do que no Maquiavel, né, a preocupação era também em relação à segurança, a manutenção da segurança e da ordem, mas numa perspectiva, né, de conservação do Estado ou do governo, né, poderia dizer assim. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é justamente aquilo que a gente já começou a ver com Maquiavel, né, de uma separação entre a política e a igreja, a política e a religião, que se mantém, né, no Hobbes em algum sentido, mesmo ele sendo um absolutista, né, porque ele vai colocar essa justificativa pelo poder absoluto não num Deus, né, mas o absolutismo hobbesiano ele tem seus fundamentos no próprio povo, né, então é a partir do contrato social estabelecido entre os homens que se funda essa sociedade civil e esse Estado soberano, né, e não a partir não tem uma origem divina a partir desse Estado soberano, né. Então só queria dar esses dois destaques a partir dessa breve explicação, né, sobre o pensamento político hobbesiano, e recomendar, né, o seminário apresentado pela colega Giovanna, então, que vai detalhar muito mais essas perspectivas desenvolvidas pelo Thomas Hobbes no Leviatã, né. Então, muito obrigado.